Olá! Olá, como vai? Ah, doutora Silvia, está tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora e com você? Também está tudo bem, obrigado. Consegue-me ouvir bem, doutora Silvia? Ah, sim, consigo te ouvir perfeitamente. E você, consegue me ouvir também? Consigo ouvir perfeitamente também. Só aumentar aqui um bocadinho o meu som e pronto. Isso, eu também. Vou deixar o computador aqui pertinho, já tô com o meu... Vamos só ver se... Pronto. Entretanto, aqui a aumentar o som sem querer carreguei no power e isto desligou. Coisas Ah, que tudo bem. acontecem. Doutora Foi Silvia, bem rapidinho. antes de mais, quero agradecer-lhe imenso por ter aceitado este convite para fazer um live para Portugal. Está bem? Eu vou falar um bocadinho mais calmamente, porque eu sei que é mais difícil, muitas vezes, para vocês perceberem o português europeu do que nós, o português brasileiro. Talvez, não sei, talvez seja por causa das telenovelas da Globo, mas já correr bem, está bem? Qualquer coisa que aconteça, caso não perceba, porque eu muitas vezes até falo muito rápido, sem querer. Por favor, diga-me. Está bem, doutora Silvia? Claro, estou muito feliz de estar aqui participando desse live com vocês. Muito obrigada pelo convite, Bruno. Obrigada a todos os participantes e as participantes que estão nos acompanhando. E, por enquanto, estou te entendendo perfeitamente. Se eu tiver qualquer dúvida ou dificuldade, eu peço para você rebobinar um pouquinho. Fica tranquilo, tá bom? Ótimo, ótimo. Bom, então porquê que eu convidei a doutora Silvia? Primeiro, o site do Cachorro Verde é talvez dos sites mais conhecidos a nível de alimentação natural. É um facto, não é? Parecendo que não, apesar de nós sermos pouquinhos em Portugal, porque somos só 10 milhões, no Brasil são 20 vezes mais, andam à volta dos 200 milhões. Portanto, dá para perceber um pouco o quão grande é o mercado brasileiro e o quão grande praticamente será as visitas ao seu site. E o que é certo é que cá em Portugal, quando nós queremos aventurar-nos pela alimentação natural, o site Cachorro Verde é um site de referência. Claro, é verdade, eu faço parte de alguns grupos, quer de Yorkshires, quer de outras raças, quer de comida natural, e a grande referência será, claro, o Cachorro Verde, até porque está escrito em português, não é? E por isso muitas pessoas visitam. Portanto, muitos parabéns pelo site, antes de mais, doutora Silvia, Muito e, obrigada. e muito obrigado por tudo o que tem estado a fazer a nível de alimentação natural. Doutora Silvia, para nós aqui começarmos um bocadinho, até porque eu acho que é interessante, pelo que eu vi, o site Cachorro Verde já existe desde 2008, há 12 anos, não é? Já há Sim. muitos anos. Ainda nós, há 12 anos, pensávamos que a Friskies ou a Pedigree, com aquelas raçõezinhas às cores, era a melhor ração do mundo. Já a doutora Silvia antecipou-se e já estava na alimentação natural, o que era ótimo, não é? Portanto, Sim. doutora Silvia, só por curiosidade, como é que tudo começou? Pelo menos, eu tenho curiosidade. Eu sei mais ou menos a sua história porque eu ouvi um podcast da doutora Karen Becker há uns tempos Uhum. atrás, onde falou um bocadinho da sua história. Mas eu gostava que falasse um bocadinho como é que isso surgiu, porque eu acho que seria bastante interessante, doutora Silvia. Diga. Claro, vamos lá. Então, bom, o site Cachorro Verde surgiu da minha experiência com alimentação natural. Em 2008, eu estava cursando a faculdade de medicina veterinária, estava no terceiro ano da faculdade e muito decepcionada com a grade de nutrição do curso, porque só abordava a ração, né? Só Pois. alimentação industrializada. Sim, não se falava de nenhuma outra alternativa que não fosse a ração industrializada e eu achava aquilo esquisito, porque e se o cão não gostasse de comer a ração? E se ele tivesse algum problema que a ração não atendesse? E as pessoas não podem ser respeitadas, não precisam ser respeitadas na sua vontade de fazer uma dieta diferente? Né? Na ocasião, eu tinha alguns cães que comiam ração, uma ração que o veterinário indicava, super premium, bastante cara, mas eu não achava que eles estavam com boa saúde. Então, eles soltavam muito pelo, tinham dificuldade para manter o peso, né? Eles tinham mau hálito, apesar de eles serem cães jovens, tinham problemas de pele. E aí, por conta própria, mesmo sem ter nenhum tipo de incentivo dos colegas, dos professores, até ser considerado uma pessoa irresponsável e louca, eu resolvi importar livros de autores europeus, canadenses, norte-americanos, australianos sobre alimentação natural. E aí me encantei principalmente pela modalidade crua com ossos. Essa foi a meu primeiro portal para alimentação natural, o modelo da Barf.
postulado pelo veterinário australiano Ian Billinghurst, e coloquei, então, essa dieta em ação para as minhas cachorras na ocasião. E em pouco tempo, mesmo fazendo uma série de coisas erradas, porque eu era muito inexperiente ainda, eu notei melhora de todas as queixas que eu comentei contigo agora. Questão do pelo, imunidade, mau hálito, peso, etc. E aí eu pensei, eu preciso dividir isso com outras pessoas aqui no Brasil, porque eu não conhecia quase ninguém que fazia isso, né? Tinha 2 amigos só, que hoje são grandes veterinários também, que é a doutora Kathleen, né, do Cão Nutrido, e o doutor Arthur Vasconcelos, que faziam alimentação natural, e meio que mais ninguém. Então, eu, junto com a minha sócia Vanessa, que criou o site comigo, nós fizemos um blog chamado Cachorro Verde. A intenção dele, desde o começo, foi sempre de aproximar os tutores que estão dispostos a rever a questão da alimentação, de uma abordagem didática, né, e fácil, que descentralize um pouco esse conhecimento lá do meio acadêmico e traga mais pertinho, né, dos tutores de cães e gatos. Então, essa foi a história do Cachorro Verde. Exatamente, o que foi ótimo para nós é que hoje em dia temos um site bastante conhecido e em português que pode tirar todas as dúvidas sobre alimentação natural. Doutora Sílvia, eu tenho aqui algumas perguntinhas para fazer, até por quem está a chegar agora. Qual é que vai ser o tema aqui da conversa? Vai ser sobre mitos e verdades sobre alimentação natural, e o seu site fala um bocadinho sobre diversos tipos de alimentação natural, seja ela com ossos, seja ela cozida sem ossos. Já agora, só para dizer, só fazer aqui uma interligação. A Carlota, que está ali a dormir, ali na caminha, eu prometo, se ela aqui acordar, eu já a trago aqui, mas ela está mesmo ali com os olhos fechados. Tem 5 anos e há cerca de 3 anos e meio que come alimentação natural. E nunca mais eu vou voltar atrás. E tudo porquê? Porque a Carlota deixou de comer. E quando eu a trouxe para casa, e há algum tempo, eu pensava que havia um saco de ração com uma fotografia de um Yorkshire, e aquilo era ótimo para o meu Yorkshire. Estava completamente perdido. Não sei se no Brasil também existe este tipo de marketing ou não a nível das rações. Ok. E o que é certo é que a Carlota deixou de comer. Não queria comer aquilo. Entretanto, andei a investigar, troquei marcas de ração, até que descobri o Cachorro Verde e comecei-me a aventurar um bocadinho mais. Hoje em dia, há 3 anos e meio, come comida natural, neste caso come barf, come comida crua com ossos, e não quer outra coisa. Ela, por ela, comia até arrebentar como se fosse um peixinho dourado, quase. Muitas vezes eu até meto vídeos aqui no Instagram ou no Facebook que ela sabe onde é que a comida está, e vai ao frigorífico cavar no frigorífico a pedir comida. Ainda bem, é verdade, ainda bem que ela só tem 1,5 kg, porque se fosse um cão de 20 kg, esta hora tinha o frigorífico destruído. Sem dúvida. Doutora Silvia, então diga lá, quais é que são as grandes diferenças a nível da alimentação natural? Tem a crua com ossos, a cozida com ossos, qual é que é a grande diferença, à parte de uma ser crua e outra ser cozida, como é óbvio? Vamos lá. Então, como você disse, no meu site eu abordo alimentação natural cozida, e ela é sempre sem ossos, já vou explicar por quê. Tem também a alimentação natural crua sem ossos e a alimentação natural crua com ossos, que seria um modelo adaptado a partir da BARF, né? BARF é aquele modelo australiano cujo a sigla significa Biologically Appropriate Raw Food, né? O alimento cru biologicamente adequado para os cães. Existem diferenças filosóficas, na verdade, entre as 3 dietas. As 3 dietas, elas podem ser equilibradas e elas podem atender às necessidades dos cães, né? Porque elas têm níveis adequados de proteína, de gordura, né? Elas suplementadas, etc. Algumas precisam de mais suplementação, algumas precisam de outras. Mas a alimentação natural cozida, geralmente, ela apela mais para aquelas pessoas que gostam de oferecer para os cães aquilo que elas mesmas comem. Então, uma alimentação mais parecida com a delas. Então, a maioria das pessoas come o quê? Carne, arroz, né? Batata, vegetais, etc. E é possível a gente organizar uma dieta com essa composição para cães, pensando nas necessidades nutricionais deles. Agora, esse tipo de dieta, de alimentação natural cozida, ela deixa de ter algumas vantagens das cruas, né? Então, as dietas cruas, as carnes cruas, vísceras cruas, vegetais crus, contêm enzimas. As enzimas são substâncias proteicas que têm efeito anti-inflamatório e também um efeito pró-digestivo.
Quando a gente não submete os alimentos à cocção, que é o calor, nós temos também proteínas mais íntegras, que não são deformadas, todo o perfil aminoácidico presente, todas as vitaminas presentes também e um conteúdo de água mais elevado. E se nós estivermos falando da alimentação natural crua com ossos, aí temos algumas outras vantagens interessantes. Esse modelo de dieta é o que nós chamamos de mais biologicamente adequado, pensando não só em suprir as necessidades dos cães, em termos de macro e micronutrientes, né? Vitaminas, minerais, proteína, gordura, etc., mas também aproximando o cão da alimentação ancestral que ele faria no ambiente natural, se coubesse a ele providenciar o almoço ou o jantar através de uma caça, né? E aí esse modelo, ele é um pouco mais estranho para algumas pessoas, não é todo mundo que vai olhar para uma dieta dessa que vão ossos, que as carnes estão cruas, né? Que tem uma variedade de vísceras diferentes e que vai se identificar com aquilo. Né? Por isso que a gente mantém a cozida, porque eu já vejo um universo de diferença positiva entre o cão comer a ração, que é um alimento morto, industrializado, monótono, e ir para uma dieta cozida variada, fresca, né? Isso já traz bastante benefício. Mas se a pessoa puder considerar com carinho, né, a carne crua, as vísceras cruas, pelos benefícios que elas trazem nutricionais e também pela praticidade para quem prepara, porque é uma dieta muito mais fácil de preparar. Não suja a panela, não precisa depois ficar lavando as panelas, né? E a crua com ossos é mais interessante ainda, a meu ver, porque aproxima o cão da dieta que ele evoluiu para consumir. Até porque se nós formos a ver, se nós tivermos cães semi-selvagens ou lobos na natureza, eles próprios vão acabar por comer o alimento cru, não é? Se bem Sim. que ainda faz confusão a muita gente. Doutora Silva, se alguma coisa que eu disser não concordar, por favor, diga, Claro. está bem? Até porque muitas pessoas geralmente têm medo de dar comida crua, mas o que é certo é que entre milhares e milhões de animais, só o ser humano é que cozinha a comida. Portanto, se calhar não faz assim tão mal, ao contrário do que as pessoas pensam, não é? E posso dizer uma coisa, por exemplo, a Carlota, como eu lhe disse, come comida crua há cerca de 3 anos e meio, eu nunca tive um único problema. Zero. Neste caso, o que é que eu costumo fazer? Ela às vezes come pedaços inteiros, claro, ao tamanho dela, não lhe vou dar uma perna de vaca quando ela só tem 1,5 kg, não é? Mas geralmente até trituro a comida para ela não sujar os bigodes, etc. Mas tento sempre dar um osso ou coisa assim parecida, ou em parte osso, que é para limpar os dentinhos, porque a dieta crua também ajuda a limpar aquele tártaro dos dentes. Corretíssimo. Quando nós podemos manter os ossos da dieta crua com ossos inteiros ou em pedaços, né? Quando o cão não é um cão predisposto a engasgar, quando ele tem uma integridade dental, quando ele não tem megaesôfago, que é o esôfago flácido, ou seja, quando ele não tem nenhum impedimento para mastigar ossos, é extremamente interessante que a gente deixe os ossos em pedaços ou inteiros, né? Para que haja essa mastigação diária. Isso tem inúmeros benefícios. Então, desde benefícios comportamentais, então o cão que mastiga a dieta, ele participa mais ativamente do momento da refeição. Então, isso também traz uma sensação de tranquilizante, né, para o cão, uma coisa de dele relaxar com a alimentação. E também... Exato. E desorganiza a placa bacteriana dos dentes diariamente. Então, o cão que faz uso de uma alimentação nesses moldes, né, que é naturalmente abrasiva, que requer uma participação, né, com a boca inteira, ele geralmente tem menos tártaro ou demora mais a ter tártaro, né? Isso é um aspecto muito interessante da dieta. Sim, é verdade. Eu posso dizer que, por exemplo, os Yorkshires, geralmente por terem a boca pequenina, geralmente ganham muito tártaro. Aliás, a doutora Silvia é médica veterinária, eu esqueci-me de dizer, mas toda a gente sabe, é também pós-graduada em nutrição animal. Exatamente, portanto sabe melhor do que eu. E geralmente os Yorkshires acabam sempre por ter muito tártaro. E eu sei porque tenho amigos meus que têm Yorkshires e acabam por ter muito tártaro. A Carlota, como mastiga o osso, tem muito, mas muito menos tártaro que habitualmente teria. E isso é ótimo para ela e ela é totalmente saudável e ainda bem, espero que continue assim, não é? Vai ser assim, sim. Doutora Silvia, quantos cãezinhos é que tem? Por curiosidade agora, só para fugirmos um bocadinho ao tema.
Diga. Oh, desculpa, deu uma travadinha. Pode repetir a Ah, pergunta? Diga. estava a perguntar se também tem cães em casa. Também tem. Tenho duas cadelinhas que moram comigo, né? Eu tenho uma vira-latinha, que é a Uhum. Polly, que vai fazer, acho que fez 13 anos agora em abril. A gente Ótimo. não sabe exatamente a idade dela, porque ela foi adotada da rua. Nunca teve nenhum problema de saúde. Inclusive, quando foi adotada, tinha sarna demodésica, que é aquela sarna que parece que o cão teve uma queimadura na pele muito feia, né? Ela não tinha pelo aqui, ficou completamente lesada, lesionada. Mas mudando a dieta, a pelagem dela voltou por completo. Nunca mais ela teve a sarna demodésica ou nenhum outro problema imunológico, né? Nesses anos todos que a gente a adotou. E a Maia, que é uma salsichinha que esse ano vai fazer 17 anos. Ah, Né? Ela é tão bom. uma senhorinha. E o mais curioso, Bruno, é que a Maia, essa cachorrinha de 17 anos, ela é apaixonada ainda pela alimentação natural crua com ossos. Então, Hum. recentemente, ela foi diagnosticada com uma alteração renal, que é algo até esperado, considerando a idade e a raça, né? Demorou muito para aparecer, mas eventualmente aparece. E aí eu tentei colocá-la numa dieta cozida, sem ossos, etc., por julgar que talvez fosse mais interessante para ela nesse momento. Que nada, ela quer continuar comendo a N crua com ossos. Então eu pego lá o pescoço, a asa de frango crua, corto para ela, coloco lá no meio da dieta, e se não tiver esses itens, a bichinha não come. Tão giro. E ainda bem, já viu, com 17 anos é ótimo, não é? Quem me Sim. dera, Oh. espero que dure mais de 17 anos ainda e espero que a Carlota Ai, dure tanto tempo também, está bem? Oh, doutor, tomara. então vamos entrar então aqui para alguns grandes mitos que existem em torno da alimentação natural, está bem? Vamos. Até para também desmistificar um pouco este assunto, porque muitas pessoas têm muito medo porque ouvem muita coisa na internet, vê muita coisa na internet, e também uma coisa é que eu não quero ser mau, sou eu a dizê-lo, está bem? Eu não quero ser mau, mas também existe, a maioria dos veterinários, não sei se no Brasil também é contra a alimentação natural. Porquê? Porque são tão formatados na universidade para ração, Royal Canin, purina, Royal Canin, purina, que acabam também por terem um pouco aversão e também muitas vezes perpetuarem esses mitos. Então vamos ver aqui alguns mitos, está bem? O primeiro de tudo, Claro. nós acabamos por responder, não é? Que os cães não podem comer ossos. É verdade ou é mentira? Vamos lá. É verdade e é mentira também, Bruno. Vamos lá. Qual que é a porção de verdade dessa afirmação? É que nós não podemos dar os ossos cozidos, jamais. Então, os cães só Exatamente. conseguem digerir adequadamente ossos, e isso vale para os gatos também, desde que esses ossos estejam no mesmo formato que eles encontrariam e consumiriam na natureza. Então, na natureza, nenhum predador vai fazer uma fogueirinha e assar a sua presa. Tá? Isso jamais vai acontecer, sempre vai ser consumido cru. Eu digo que se ossos, né, se o consumo de ossos crus matasse cães e gatos, nós não teríamos nenhum canídeo, nenhum felino na natureza, porque eles se alimentam ativamente dos ossos de pequenas presas, né, de Exatamente. anfíbios, de répteis, de pequenos mamíferos, enfim, de aves, né? Então não faria o menor sentido, né, que esses animais derivassem a sua necessidade de cálcio, magnésio e fósforo da matéria óssea das suas presas. Então, desde que se deem os ossos crus, o animal tem capacidade de digeri-los. Agora, tem algumas situações em que essa capacidade de digestão ela fica comprometida, fica reduzida. Se o animal está fazendo uso de medicamentos que nós chamamos de inibidores de bomba de próton, que são os omeprazóis, né? O Gavis, omeprazol, etc. Esse tipo de medicação age diminuindo na verdade, aumentando o pH gástrico, né? Reduzindo a acidez gástrica, que é essencial para matar bactérias das carnes cruas e para digerir inicialmente os ossos. Então, se o animal vem fazendo uso desse tipo de medicação, aí é interessante descontinuar essa medicação primeiro, recuperar a capacidade digestiva e só depois entrar com alimentação natural crua com ossos. Tá? Então, essa é a questão. O osso que perfura, né? O osso que entala, são ossos que sobram do nosso prato. O frango que a gente assou ali e deu o osso para o cachorro, esse é o osso que pode perfurar. Por que isso acontece? Porque quando a gente cozinha o osso, a gente altera a estrutura molecular do colágeno e torna esse osso muito menos suscetível à digestão enzimática
e a digestão pelo pH mesmo no estômago do cão. Por isso, jamais ossos cozidos, sempre, sempre, sempre ossos crus. E uma última questão, Bruno. O osso precisa ser compatível com a força, né, e a anatomia bucofacial do cão. Então, a presa tem que ser compatível com o predador, né? A gente não daria para uma raposa, ou ela não correria atrás, por exemplo, de um alce, porque não há como ela consumir nem matar aquele alce. A raposa vai consumir o quê? Roedores, pequenas aves. Então, para uma cadelinha como a Carlota, por exemplo, os ossos precisam ser molinhos, né? Precisam ser... Sim. Quais presas são interessantes para ela? Codorna, rã, Eu frango, coelho, isso, exato. Então tem Exatamente. essa questão que é importante. A gente deve evitar oferecer ossos que não são compatíveis com a anatomia do cão, ou se houver qualquer problema em relação a isso, pode-se comprar os ossos moídos. Não vai haver o benefício dental, mas pelo menos eles ficam seguros. E é esse um erro que muitas vezes também muita gente comete. Acaba por comprar um osso quase tão grande como o cão. Eu já vi em muitos grupos de pessoas a darem ossos de joelho de vaca ou coisa assim parecida a um cão pequenino e aquilo é enorme. E muitas vezes as pessoas cometem esse erro. Outra coisa que eu também alerto é que muitas daquelas imagens que nós vemos na internet de cães que comeram ossos e entretanto foram operados para tirar o osso ou ficou com aquilo perfurado, muitas dessas imagens que nós vemos acaba por ser osso cozido, lá está, o osso cozido é que faz mal às pessoas. E uma coisa, um exemplo que eu muitas vezes dou, doutora Sílvia, é, por exemplo, eu tenho um frango cru, e se eu lhe der uma martelada, não é? O osso do frango desfaz, correto? Mas se eu tiver um frango assado, não é? E lhe der a mesma martelada, o osso já não desfaz, mas fica pontiagudo, estilhaça. Lá está aquilo que costuma dizer, ou seja, o osso cru não faz mal, o osso cozido, neste caso, acaba por ficar pontiagudo e fica estilhaçado e aí faz mal ao cão, correto? Perfeito. Mais ou menos isso, não é? Não é mais ou menos isso, é Ótimo, exatamente isso. ótimo. Mas pronto, por acaso a Carlota agora anda a comer codornizes, já agora é uma coisa que nós vamos ver um bocadinho mais à frente, se a alimentação natural fica muito cara ou não. Eu muitas vezes até sou gozado em certos grupos de comida porque eu gasto muito pouco em dinheiro com alimentação natural. Mas já lá vamos ver, está bem? Muito bem. Outra pergunta que também já acabámos por responder é: a carne crua faz mal? É a primeira coisa que as pessoas dizem nos grupos. É verdade ou é mentira? Mas isso nós já respondemos, mas só acrescentar alguma coisa, doutora Sílvia. Claro, vamos lá. Nessa afirmação a gente tem um montão de mentira e só um pouquinho de verdade, tá? Então a carne crua ela pode fazer mal se ela não for tratada antes da gente oferecer para o cão. Então jamais, e para o gato também, caso pessoas de gato estejam nos acompanhando aí também, gateiros e gateiras. Nós não devemos chegar do supermercado, do açougue, com a carne fresca, crua e oferecer diretamente para o animal sem um tratamento profilático. E esse tratamento profilático ele pode ser feito pelo frio, não apenas pelo calor. Então, a maioria das pessoas sabe que se nós tratarmos a carne pelo calor, ela se torna segura, que nós inativamos cistos de parasitos porventura presentes nas carnes cruas. Mas nós também podemos tratar as carnes cruas pelo frio, né? Sem precisar cozinhá-las, né? Cozi-las, enfim, cozê-las. Então, nós podemos colocá-la no freezer, né? Durante um período X. Por exemplo, no caso das carnes bovinas, para inativação dos possíveis vermes que podem estar lá, tênia, etc., se recomenda 3 dias de permanência em freezer antes dela ser oferecida para o cão ou para o gato. No caso de carne de peixe cru, a última referência científica que eu tive acesso esse mês mesmo, já diz 2 dias de permanência em freezer. No caso da carne de aves crua, 24 horas é o suficiente para inativação de toxoplasma. Apenas no caso das carnes suínas cruas é que é recomendado um tempo de congelamento profilático mais longo, entre 15 e 21 dias, dependendo do autor que a gente consulta. Tá? Então, fazendo esse congelamento profilático, nós temos a inativação e a carne crua se torna segura para a gente oferecer. E isso é algo que eu me sinto, Bruno, extremamente segura em afirmar, porque em 12 anos de experiência com alimentação natural crua com ossos e 10 anos trabalhando com isso como veterinária da área de nutrição,
nunca vi um caso de verminose transmitida pela alimentação. Outras verminoses, sim, mas aí transmitidas por pulga, transmitidas por contato com fezes, mas não pela alimentação. Realmente, o congelamento profilático funciona e os cães também têm capacidades de debelar micro-organismos que muitas pessoas desconhecem, tá? Por eles derivarem, né, descenderem de animais que são carniceiros na natureza, ou seja, que têm hábito de consumir cadáveres em estágio já avançado de decomposição. Uhum. Não é isso? Até porque o estômago dos cães não é igual ao estômago do humano e tem um pH de acidez muito mais. Agora não sei dizer se aquilo é 1,5, não é? É mais baixo ou é mais alto? É mais baixo. É Não, é mais mais baixo, isso, é não, mais baixo, portanto mais ácido. exatamente, não é? Portanto, muitas das pessoas também têm que ver que o estômago do cão não é o estômago do humano. Portanto, provavelmente muitas das bactérias também serão mortas, falando assim, pelo estômago do cão, correto? Ou não? Corretíssimo, corretíssimo. Enquanto o nosso pH gástrico fica por volta de 2 a 4, o do cão fica por volta de 0,8 a 1. Então, nessa Ou isso, acidez, ainda mais. Uhum. né, é muito, muito ácido. Nessa acidez e um tempo de permanência nesse estômago grande, você tem a destruição de grande parte de bactérias patogênicas, como Salmonella, Yersinia, Listeria, Campylobacter e outras. E eles têm outras questões também. Na própria saliva, eles têm 3 substâncias que têm ação antimicrobiana. A permanência do alimento no intestino é muito rápida, diferentemente do nosso intestino, que retém mais o alimento. Essa passagem rápida do alimento pelo intestino simples dos cães também oferece menos oportunidade para fixação e adesão de bactérias patogênicas. Então, são muitos pontos, né, em que os cães por dentro têm capacidade de debelar seguramente micro-organismos. Exatamente. Pronto, portanto, agora já sabem. Quem estiver-nos a ver, não tenha medo das bactérias. As bactérias estão em todo lado, não é? Sim, É o que eu elas são onipresentes. sim, se eu agora for dar um beijinho à Carlota ou lhe der uma massagem na cabeça, eu vou ter bactérias. Portanto, não é? Sim. Portanto, não tenho medo. Outro mito. Eu agora, se puser AN no meu cão, aquilo vai ser muito caro. O que é que acha, doutora Silvia? Olha, depende muito de onde nós vamos comprar essa N. É bastante parecido com comprar comida saudável para nós mesmos, né? Então, se eu vou numa nutricionista e ela me passa uma dieta saudável, eu posso gastar um monte de dinheiro ou eu posso gastar menos dinheiro. Depende de onde eu vou fazer as minhas compras. Claro. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos redes de supermercados muito caras, nós temos as feiras livres de rua, né? Nós temos os açougues, temos os frigoríficos. Então, é uma questão de fazer uma pesquisa, é comparar os preços dos alimentos e também preferir alimentos que sejam compatíveis com o seu orçamento. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos alguns vegetais que são muito caros, como vagem, o que nós chamamos de mandioquinha ou batata baroa, que é uma batatinha amarela. Né? Nós temos alguns cortes de carnes que são mais caros, um chamado patinho bovino, que é mais nobre, e uns mais baratos, como músculo bovino, coração bovino. Há vísceras mais caras e vísceras mais baratas. Antes de iniciar, por que não fazer uma pesquisa de uma semana, uns 15 dias sobre lugar para comprar? Se há um lugar que eu posso comprar em maior quantidade e economizar, de repente com outras pessoas juntos, eu posso ir na sede da produção do alimento, isso é mais interessante ainda, e principalmente comparar os tipos de alimentos entre si para eu determinar o que cabe no meu bolso ou não. Então, não necessariamente a alimentação natural vai ficar mais cara do que a ração, até porque a ração super premium é um alimento bastante caro. Aqui no Brasil, 50% do que nós pagamos na ração super premium são impostos, não é nem o valor da própria ração em si. Né? E, na minha opinião, não é a alimentação natural que é cara, é a ração que é cara demais, considerando geralmente a baixa qualidade dos ingredientes e da matéria-prima que ela contém. Tá? E nós não podemos deixar de considerar também, Bruno, a questão do investimento que nós estamos fazendo na saúde dos nossos animais ao optarmos por uma alimentação variada, fresca, balanceada, equilibrada, feita com alimentos que não são processados industrialmente. Né? Ao fazer esse voto, ao fazer essa preferência, nós estamos nutrindo esse animal melhor em nível celular e prevenindo o surgimento de várias doenças crônicas precoces. E isso é um investimento e é
isso traz um custo-benefício muito alto para a gente, né? Como veterinário, eu até acho curioso falar sobre isso, porque tem alguns colegas que já me falaram assim, pô, se os cachorros todos comessem alimentação natural, a gente vai ficar sem consulta, vai fechar aqui a clínica. Quer matar a gente de fome? Precisamos pagar as Pois é. contas. É verdade. Até porque a alimentação natural geralmente não dá tantas alergias como, por exemplo, ração, não é? E muitas vezes nós vemos muitos cães que tinham problemas a nível de pele. Quando passam para a alimentação natural, esse problema acaba quase ou mesmo a desaparecer. Portanto, acredito que para muitos veterinários, se passar para a alimentação natural, quer a nível de tártaro, quer a nível de pele, etc., vão passar um bocadinho mal porque vão ter menos consultas. Não é? Exatamente. E depois, outra coisa que eu também costumo dizer, a nível de investimentos, quer queiramos, quer não, nós com a alimentação natural vamos fazendo uma alimentação variada para o nosso cão, não é? Tal qual como nós também vamos fazer uma alimentação variada para nós. Agora imaginem o que é nós humanos estarmos durante 10 anos, 15 anos, 20 anos a comer cereais todos os dias, a mesma marca de cereal. É o que acontece muitas vezes aos nossos cães, que desde que nascem não, porque são amamentados, mas pronto, imaginemos a partir do mês, dos 2 meses, não sei bem, até quando morrem, a comer exatamente a mesma marca de cereal durante anos e anos e anos. E isso às vezes faz-me confusão. Coisa que com a alimentação natural, isso não vai acontecer porque nós vamos fazendo um alimento variado ao longo do tempo, não é? Sim, exatamente. Essa questão dos cereais, além do cereal em si Estava a ser dar um muito tempo. alimento, né, Sim, que sim. é um alimento considerado complicado para muitos cães, né, muitos gatos, por não ser um alimento bioapropriado, um alimento que eles, né, evoluíram para consumir. Ainda tem uma outra questão, Bruno, que se fosse no nosso caso, os cereais que nós consumimos, eles são mais nobres, né? E os cereais que são destinados para fazer ração de cães e gatos são geralmente os cereais rejeitados para consumo humano. Exatamente. Então, aí a gente já tem, na verdade, um alimento até pior. E outra questão é que, geralmente, esses cereais, eles são armazenados em silos, né? Para eles durarem muito tempo. Eles são commodities. Estamos falando o quê? De milho, de soja, etc. E nessa armazenagem, nesse armazenamento por longos períodos, se criam ali alguns fungos que geram toxinas. E essas toxinas, elas são extremamente perniciosas, extremamente prejudiciais à saúde. E nós chamamos isso de micotoxinas. Elas têm um efeito deletério sobre o sistema imunológico, reprodutor, endócrino, né? Até mesmo sobre a questão de gerar malformações em fetos e atrapalhar a parte reprodutiva do animal. Aí imagine você consumindo isso todos os dias mesmo da sua vida, né? O quanto que isso abre de portas para doenças crônicas. Exatamente. E não só, por exemplo, com a alimentação natural, eu sei exatamente que tipo de carne é que eu vou comprar. Eu vou ao talho, como vocês dizem, o açougue, não é? É açougue, não é? Aqui é o Sim, talho. açougue. E sei exatamente qual é que é a peça de carne que eu vou trazer. Ok, eu quero aquela peça de carne. Na ração, eu não sei qual é que foi a carne que eles puseram lá. Não é? Portanto, Ninguém sabe. Agora, outro mito também que eu costumo ver, e eu até tinha aqui uma imagem, mas é a coisa dos lives, eu acabei por me esquecer do tablet ali no quarto. Muitas das pessoas pensam que o facto de eu agora passar a AM, como acabamos por dar carne crua e a carne tem sangue, o cão vai ficar agressivo. E então eu tinha uma imagem muito gira, que era um cão na brincadeira a mostrar os dentes, e alguém ia dizer, não sei o quê, oferece-se e é muito, muito dócil. E alguém responde, pois, a comer carne crua é claro que é agressivo. E muitas pessoas pensam que o facto de comer a comida natural, que o cão vai se tornar agressivo. Mito ou verdade? Aí é completamente mito, Bruno. Ainda bem, né? Já pensou? Olha, na minha opinião, a alimentação natural com carnes cruas, ela tem um efeito, inclusive, anti-inflamatório, né? E é bastante comum eu ouvir falar das pessoas, nossa, meu cão, ele parece um pouco mais tranquilo. Agora, justamente o efeito contrário, né? Principalmente quando nós estamos falando da crua com ossos, que traz esse envolvimento do animal. E pela crua com ossos ser uma dieta menos inflamatória, ela desinflama também os vasos da microneurocirculação. Então, geralmente, nós temos cães mais calmos que comem esse tipo de dieta. É engraçado isso, porque muita gente pensa que a carne crua ela tem sangue, né? E, na verdade, ela não tem sangue.
O sangue, ele é todo removido durante o abate do bovino ou do animal em questão, até porque ele é destinado a outros propósitos, esse sangue, para fazer outras questões, aí farinha, etc. Mas mesmo que o sangue estivesse presente, o sangue não carrega nenhuma qualidade mitológica, fantástica, nada, não é como se fosse uma droga, não vai alterar a índole do seu animal, é apenas mais um tecido do organismo com as suas vitaminas, com seus minerais, né? O fato do animal consumir o sangue ou consumir a carne crua não vai torná-lo sedento por sangue, nada disso vai acontecer, ele não vai se voltar contra a pessoa. Se a pessoa se cortar, ele não vai querer voar na mão da pessoa para cortar, tá? Isso não vai acontecer. Mas há muita Agora, gente... o que pode acontecer, que é engraçado, Bruno, é em relação aos gatos, que não são animais 100% domésticos, tá? Eles não são 100% domésticos ainda, não como os cães, e voltarem um pouco ao seu comportamento de caça. Isso sim, tá? Então, se você tem um gato que está fazendo alimentação natural crua com ossos, alimentação natural crua sem ossos, e você tem um passarinho também na mesma casa, mantenha essa gaiola bem fechadinha, tá? Porque pode acontecer do gato ter uma afloração do seu comportamento ancestral. Eu, quando tive dois gatos que faziam uso de alimentação natural, um gato persa meu caçava borboletas para me trazerem mariposas, e o outro gato, vira-lata, trazia passarinhos e comia os passarinhos, tá? Então, em relação aos gatos, existe mesmo essa questão, mas não agressividade dirigida ao ser humano, nem aos outros gatos da casa, mas o instinto de caça mesmo que aflora. Mas em cães, nada disso. Muito bem. Isso, por acaso, é interessante. Eu não sabia, na parte dos gatos. Mas pronto, é importante dizer às pessoas que não é em relação às pessoas. Pode aumentar um pouco a seu instinto de caça, mas não vão fazer mal às pessoas, como é óbvio. Devemos, então, é ter cuidado para eles não nos trazer passarinhos como oferta, como fazia a doutora Sílvia, não é? Sim. Mas, por um lado, até é fofo trazer-lhe umas borboletas, um presente para si. É fofo. Sim, Doutora Sílvia, esta aqui nós já respondemos mais ou menos, não é? Que as bactérias, muitas das pessoas pensam que as bactérias vai fazer mal ao cão, presente na alimentação natural. Já vimos aqui que não vai acontecer, não é? Devido ao sistema digestivo do cão ou do gato, etc. Isso não vai acontecer, está bem? Mas tenho aqui uma pergunta muito interessante, que isto é uma coisa que eu vejo todos os dias, está bem? E é relacionado quer a alimentação natural, quer outro tipo de alimentação. Os cães pequenos são muito sensíveis e por isso não podem comer alimentação natural. E eu me faz um bocadinho de confusão. A Carlota não chega a ter 1,5 kg, tem 1,470 kg. Ela cresceu mesmo muito pequenina. E às vezes fica assim um bocadinho... ou então é a Carlota que é muito forte. Mas o que é que acha? Acha que os cães pequenos são muito sensíveis e por isso não podem comer alimentação natural? Olha, eu acho que se fosse o caso, a minha salsichinha de 4,5 kg não tinha chegado aos quase 17 anos, né? Sendo que ela sempre comeu esse tipo de dieta. Não, Bruno, eu acho que o que acontece é que a alimentação natural crua, e principalmente a crua com ossos, ela geralmente não apela tanto para o pessoal que tem os cães toy, os miniatura. Eu percebo isso, pelo menos aqui no Brasil, muito, né? Que esses cães, os toy e os miniatura, eles são muitas vezes criados pelas pessoas como se fossem bebezinhos, né? Eles ficam como se fossem presos dentro de uma infância sonhada pelo tutor, né? Que às vezes não consegue enxergar aquele cãozinho como um descendente do lobo, não consegue entender que aquele cãozinho fofinho, ele tem 99,9% do mesmo DNA mitocondrial do lobo. Inclusive, poderia ser reproduzido com o lobo e os descendentes seriam férteis, né? Então, eu vejo mais por esse lado. Eu não percebo que a alimentação natural crua com ossos ou crua sem ossos não se destine aos cães pequenos. O que eu percebo é que muitas vezes os tutores não têm tanta inclinação de oferecer esse tipo de dieta para eles, tá? Com algumas adaptações, a alimentação natural crua com ossos, ela pode ser oferecida para todos os cães. Por que eu falo algumas adaptações? Por conta dessa questão da anatomia, da facilidade com que o animal consegue mastigar as peças. Então, talvez os ossos precisem ser martelados, talvez os ossos precisem ser moídos, talvez a gente trabalhe com uma proporção de ossos um pouco reduzida, porque os cães de porte pequeno tendem a ter um intestino mais ressecado e os cães de porte grande tendem a ter um intestino mais acelerado.
Então, assim, tirando uma diferencinha ou outra que nós podemos ajustar tranquilamente no decorrer dos primeiros 1, 2 meses de introdução da dieta, não vejo problema em cães de porte miniatura, pequenos, médios, grandes e gigantes receberem alimentação natural crua com ossos. Uhum. Até porque, pronto, a Carlota já viu. Neste caso, não sei como é que seria e ela é doida por alimentação natural. Está bem? Eu depois vou mandar um vídeo para ver ela a cavar no frigorífico, é a coisa mais gira que existe. Está bem? Por favor, quero ver. Outro mito que existe aqui, e já falámos um bocadinho, que é a congelação do peixe ou da carne não mata os parasitas. Nós já falámos aqui um bocadinho, mas o que é certo é que mata, não é? Sim, nós temos a inativação e isso é determinado cientificamente, Bruno. Eu tenho, inclusive no último curso que eu fiz voltado para médicos veterinários, né? Inclusive muitos veterinários de Portugal participaram e estão participando desse curso. É um curso totalmente online. E lá nele eu falo sobre a questão das carnes cruas, até para apresentar esse assunto para veterinários que provavelmente estão vendo isso pela primeira vez na vida deles, né, já trazendo uma abordagem científica. Então, eu tenho as referências científicas de quanto tempo de congelamento profilático em freezer nós precisamos para inativar tênia, para inativar cisto hidático, para inativar toxoplasma, para inativar equinococose, enfim. Então, os diversos parasitas, eles podem ser inativados pela permanência do alimento cru no freezer, sim. O freezer doméstico que nós temos, ele atinge menos 18 graus. Caso haja alguma dúvida, o fabricante pode ser consultado, né, para ter certeza de que atinge mesmo essa temperatura. Mas atingindo e com aquela permanência, nós temos a inativação dos cistos. Agora, Bruno, bactérias nós não destruímos pelo congelamento. O que acontece é que nós desaceleramos, né? Nós desaceleramos drasticamente o crescimento, a proliferação das bactérias, porque elas vão crescendo naquela projeção geométrica, né? Como se fosse numa placa de Petri. Então, ao congelarmos os alimentos, nós temos como se fosse elas ficam estáticas, né? Ou se reproduzem muito lentamente ou não se reproduzem mais. E isso torna também o alimento mais seguro para a oferta. E é por isso também que nós não devemos descongelar o alimento para fora da geladeira, deixando muito tempo exposto num dia quente, por exemplo, porque aí todo o processo de proliferação de bactérias é retomado novamente, né? Então, e há muita gente que faz isso. Claro. Sim, e há muita gente que faz isso, quer para os animais, até para o próprio humano. Geralmente tem um bife de frango a congelar e depois, entretanto, acaba por me pôr cá fora, em vez de descongelar no frigorífico, não é? Sim. Já agora, uma curiosidade. Para quem nos estiver a ver de Portugal, quando a doutora Sílvia fala de freezer, em Portugal é congelador. Fica aqui só uma curiosidade, está bem? Muito bom. Vou passar a falar congelador. Congelador nós também usamos aqui. Dá para eu falar congelador sim. Faz mal, não faz mal. Já agora, quem tiver curiosidade para saber quais é que são os tempos para inativar os parasitas, basta ir ao site do Cachorro Verde, está bem? Procurar no Google tempo de congelação alimentos Cachorro Verde e vocês vão encontrar uma série de alimentos e os tempos de congelação. Geralmente é uma coisa que eu partilho mesmo muitas vezes nos grupos que frequento e sei bem que o site do Cachorro Verde tem esses tempinhos todos ótimos para nós vermos. Outra questãozinha. Doutora Sílvia, isto também é muito interessante. Muitas vezes nós vemos pessoas a dizerem que cães com patologias específicas não podem comer alimentação natural. Por exemplo, se eu tiver um cão com problemas renais, ele tem que comer obrigatoriamente aquela ração específica para problemas renais. Verdade ou mentira? Mentira! Ainda bem! Né? Não, a alimentação natural, ela atende, na minha opinião, até melhor os quadros patológicos, até porque quando um cão geralmente desenvolve um quadro patológico, ele já é geralmente idoso, sênior, e não tem só aquele quadro não, Bruno. Geralmente ele tem mais de um quadro. Tá? Então ele tem um problema cardíaco e também tem um problema renal. Ele tem um câncer e também é alérgico. Ele tem um problema hepático e também tem pancreatite. E se a pessoa tiver que escolher uma ração, ela vai escolher uma ração que atenda a só um desses problemas. Mas se ela tiver a opção de fazer alimentação natural, o profissional que vai orientar a dieta, ele consegue contemplar tudo isso. Ele consegue fazer uma dieta hipoalergênica que também beneficia o coração, uma dieta para câncer que também cuida de outras questões, né? Então eu acho isso muito vantajoso. E nesse momento que o animal está doente, aí é que ele precisa mais de nutrientes naturais,
menos de coisas industrializadas, aditivos, coisas secas, sem umidade, processado industrialmente, cheio de toxinas ali, né? Aí, nesse momento, ele precisa de uma dieta fresca o mais possível. O que acontece é que aí é necessário buscar ajuda, Bruno. Buscar auxílio do profissional, tá? Do veterinário ou do zootecnista, que é outro profissional capacitado aqui no Brasil para fazer. A Carlota. Carlota está concordando comigo. É verdade. Carlota está me dando razão. Então, havendo um problema de saúde, o veterinário, né, ou o profissional, ele precisa ser consultado, porque aí ele vai levar em conta sintomas. Ui, meu Deus! Ai, que gracinha! Ah, não, Bruno. Agora até esqueci o que eu falei de tão linda. Diz lá o ar. Vergonha. Então, sim, tem que procurar ajuda. Assim, procurar ajuda para fazer a dieta, não tenta fazer por conta, mas é super possível. Por exemplo, no problema renal, é interessantíssimo que o paciente receba uma dieta úmida, não uma ração seca, justamente porque a quantidade de água presente na alimentação natural vai ajudar a mandar embora aquelas toxinas que o rim não está conseguindo eliminar. Né? Então, sempre é possível manter a alimentação natural, mas aparecer um quadro crônico, busque auxílio, orientação profissional. Esta, então, é mesmo um grande mito que tem que ser mesmo desfeito, porque é talvez aquilo que... mas o meu cão tem problemas de saúde, tem uma patologia específica, não pode comer AN. Mas o que é certo é que se calhar até pode. Mas para isso precisa de encontrar ajuda, procurar ajuda de uma pessoa qualificada para tal, porque até vai ajudar nessa patologia. Correto, doutora Sílvia? Corretíssimo. Muito bem. Então, mais um mito, está bem, que é... O cão não precisa de vegetais nem de fruta. Esta, por acaso, também é uma coisa bastante interessante, que eu, às vezes, quando vejo isto, mas não precisa, não, ele precisa também de vegetais e fruta. Mas diga-me, a doutora Sílvia. Olha, muitos cães não gostam de comer fruta. A Carlota gosta de comer frutas ou não? Gosta bastante. Há algumas que se calhar só trituradas é que ela come. Por exemplo, ela adora comer mirtilos. Eu não sei se aí no Brasil também diz mirtilos ou não. Diz, mas pronto, ela adora comer aquilo, mas se for o mirtilo sem estar triturado, ela lambe a bolinha do mirtilo, dá-lhe uma trinca, mas não quer. De resto, come tudo. Tem que amassar e colocar na comida mesmo. As frutas, elas são opcionais, elas são bem-vindas em pequena quantidade na dieta. Na natureza, elas fazem parte da alimentação dos canídeos, eles gostam muito de buscar certos frutos em arbustos. Eles têm essa... Tanto que é uma coisa natural, o interesse, né, de cães por frutas em geral. Embora haja cães que não se interessam de maneira alguma por fruta. E isso frustra as pessoas e elas me perguntam, tem alguma coisa errada com o meu cão? Eu falo não, porque é perfeitamente possível fazer uma dieta saudável sem frutas também. A questão com as frutas é o seguinte, não ultrapassar uma certa quantidade. Então, eu recomendo que as frutas não ultrapassem 5 a 10% do total da dieta. Ou seja... Um cão que recebe 500 gramas de alimentação natural por dia pode consumir, então, cerca de 25, 50 gramas de frutas por dia. Mais do que isso, aí a contribuição de frutose, que é o açúcar natural da fruta, passa a ser muito grande, né? E passa a não ser interessante porque pode acumular gordura em volta do fígado, aumentar a glicemia, etc. Tá? E temos algumas frutas que são proibidas, mas vou deixar para responder isso em seguida, porque acho que vai vir uma pergunta sobre isso. Vai? Exatamente. Vamos lá. Pronto, e em relação aos vegetais, a mesma coisa. Podem ser introduzidos na alimentação, que também alguns, se calhar, também só vão fazer bem, não é? Desde que não se faça, geralmente, como nós vemos em muitas fotografias, em muitos grupos, pratadas, falando assim, de comida, com fruta até não poder mais, vegetais até não poder mais, etc. E a dieta não é nada balanceada. Tudo tem que ser balanceado. Não é, doutora Sílvia? Sim, o alimento precisa ser servido para o cão respeitando algumas proporções, que vão ser diferentes em cada modalidade de alimentação natural. Na cozida nós temos uma proporção, na crua temos outra, na crua com ossos temos outras proporções. E elas precisam ser respeitadas. Não adianta nós pegarmos um prato e sairmos colocando tudo que está na geladeira, no frigorífico, né? Porque isso pode não atender a necessidade do cão e até prejudicá-lo. Muito bem. Então agora, por causa da fruta, e sabia bem que eu ia fazer uma pergunta, porque muitas coisas que nós vemos aí na internet são tabelas de alimentos proibidos que têm meias verdades e meias mentiras. E então agora eu vou buscar uma
Eu tinha esta imagem no meu tablet, mas esqueci-me lá dentro, não utilizo papel. Então tive que andar aqui à procura do telemóvel, espero que nós consigamos ver. Mas isto é uma imagem bastante conhecida, que volta e meia está sempre a vir ao de cima na internet, do que é que os cães podem ou não comer. Não sei se vocês não sei se conseguem ver. Eu tô Está vendo aqui que esta pode, imagem. não pode. E eu Isso agora aí, vou sim. dizer, está bem, doutora Sílvia? Então o que é que nós temos aqui que pode comer? Então temos a banana, Uhum. temos a maçã, temos a pera, temos o figo, o mamão, a ameixa, a goiaba, o melão e a melancia. Ok? Segundo esta imagem, eles podem comer estas frutas. Podem? Podem, todas essas frutas estão liberadas. Muito bem. Agora, no não pode é que é mais interessante, porque eu sei que aqui muitas delas estão erradas. Então o que é que nós temos aqui? Temos a laranja, temos o morango, temos o abacaxi, em Portugal, por exemplo, o ananás, a tangerina, o kiwi, o caju, a uva, o coco, o abacate e a manga. O que é certo é que estão aqui muitos alimentos que eles, na realidade, podem comer. Sim, Certo? apenas um dessa lista é que tem que ser evitado. Certo. Qual é que é? São as uvas. Tá? Então, Uhum. somente as uvas devem ser evitadas. Não se sabe exatamente por quê, Bruno, mas é bastante bem documentado no âmbito científico, tanto do Brasil quanto de fora, que o consumo de pequena quantidade de uva pode gerar um dano renal agudo, bastante grave nos cães, levando muitos cães à morte. Tá? Uhum. Existe uma teoria de que isso está acontecendo por um agrotóxico que é utilizado no cultivo das uvas, que é borrifado nas uvas e que tem penetração no fruto e que os cães não toleram, né? E que gera esse dano renal agudo, bastante, bastante grave, que alguns cães têm uma reação mais severa à ingestão desse aditivo do que outros cães. Então, pelo sim, pelo não, é recomendado que nós evitemos completamente oferecer uvas para os cães, mesmo orgânicas e mesmo as uvas passas e de qualquer qualidade de uvas. Uvas verdes, uvas roxas, né? Elas devem ser terminantemente Uhum. evitadas. E uma outra fruta que não consta nessa lista, que também deve ser evitada pelos cães, é a carambola. A carambola, não sei se ela tem esse mesmo nome em Portugal. Ai, não sei. Devia ter ido Ela ver. tem um Não, formato de estrela. Quando corta assim, parece uma não sei. estrelinha. Se usa Não, muito em vou salada. procurar. Depois eu te mando no Google a Tá imagem. bem. Mas é uma fruta em forma de estrela e ela Não estou a tem. ver. Oi? Não estou a ver qual é que Não? é. Mas depois eu Ah, procuro. Sim. perfeito. E ela tem uma grande concentração de ácido oxálico, que é uma substância que pode se acumular nos rins, pode se acumular na bexiga, gerando cálculos. E também uma neurotoxina. Tirando essas duas frutas, todas as outras frutas podem ser oferecidas com moderação, Claro. respeitando a tolerância individual também de todos os cães, tá? O Uhum. abacate, por exemplo, o abacate ele só concentra a toxina chamada persina no caroço, na casca e nas folhas que nós já não oferecemos mesmo, nem consumimos. Então, Uhum. oferecendo apenas a polpa do abacate, não há problema algum oferecê-las aos cães. Pelo contrário, é uma das melhores frutas que nós podemos oferecer, com um perfil de gordura saudável incrível e baixo teor de açúcar. Então, é uma fruta maravilhosa, rica em potássio, rica em fibras. E todas as outras que foram mencionadas também, as cítricas, por exemplo, como kiwi, laranja, tangerina, mexerica e outras, elas podem ser oferecidas sim, porque o estômago do cão tem uma acidez muito maior do que dessas frutas, né? Então, o abacaxi, que é o ananás, por exemplo, ele tem um pH de 3,4, assim como a maçã tem um pH de 3,4, e o estômago do cão, como eu comentei anteriormente, tem um pH entre 0,8 e 1. Então, por que diabos nós não poderíamos oferecer um pouco de frutas cítricas aos nossos cães, não é mesmo? Uhum. Mas há muita gente que pensa que não se pode dar laranja, Uhum. há muita gente que pensa que não se pode dar manga, há muita gente que pensa que não se pode dar abacate, há muita gente que pensa que não se pode dar pêssego, e isso é um mito que existe muito. E foi o que a doutora Sílvia disse, e é verdade. Tirando a uva e a outra que disse que era carambola, será? Carambola, Não. Ok. isso. Nós podemos oferecer por uma razão, ou seja, onde é que está o perigo? É nos caroços. Mas se eu não vou comer o caroço da manga, se eu não vou comer o caroço do abacate, se eu não vou comer a casca da manga, por que é que eu deveria dar ao meu cão? Também é preciso pensar, se eu não o vou comer, eu também não vou dar ao meu cão. Portanto, teoricamente, é seguro, não é? Sim, bom senso.
Claro que sim. E digo-lhe uma coisa, o abacate é das coisas que nós vemos mais e eu dou muito abacate à Carlota, que é muito, que diz, ou seja, moderado. E nunca lhe fez mal nenhum, dou-lhe laranja, nunca lhe fez mal nenhum. Também é preciso que as pessoas pensem que não podem acreditar em todas as imagens que veem na internet. Já agora também, por curiosidade, sempre que eu vejo estas tabelas, eu acabo por responder, não, essa tabela está errada. Veja, por favor, a de frutas e legumes que podem ser oferecidos cachorro verde no Google. Quem tiver dúvidas, existe lá uma lista enorme de alimentos que podem ser oferecidos, portanto não se esqueçam de ver. Relativamente a outra imagem, doutora Sílvia, o que é que nós temos aqui? Há muita coisa que é repetida, do que não pode, por exemplo, o chocolate, isso nós sabemos que não pode, não é? Temos a cebola, já agora só mostrar, não sei se as pessoas vão ver bem. Está bem? Sim, mas aqui uma coisa bastante interessante, que é o tomate, diz que não podemos dar tomate e diz que não podemos dar alho. Por exemplo, o que é que acha? Relativamente, por exemplo, dois. Ótimo, olha só, o tomate ele é seguro para cães, ele não gera problemas renais, as sementes do tomate não geram problemas renais, o tomate é uma fruta, tá? Tem um pH que os cães conseguem tolerar tranquilamente, se é dado cru é uma excelente fonte de vitamina C, se é dado cozido é uma excelente fonte do antioxidante licopeno, que traz uma proteção inclusive contra câncer, não há problema algum ser oferecido com moderação. Apenas em relação a cães alérgicos, o tomate pode, não quer dizer que vai, exacerbar alguma reação alérgica por ser um alimento que pode liberar histamina, assim como o morango, ou mesmo como a carne suína, para alguns animais alérgicos. Não quer dizer que vai acontecer com todos, tá? Também não quer dizer que o animal vai comer o morango e se tornar alérgico, não é nada disso. E em relação ao alho, ele é seguro sim para cães, desde que em pequenas quantidades. Então, um trabalho científico já determinou isso, que a dose tóxica de alho para cães é de 1 dente para cada 1 quilo de peso do cão por dia. E jamais nenhum cão voluntariamente consumiria essa quantidade exagerada de alho. Então, se pegarmos um pouquinho de 1 dente de alho, picarmos bem picadinho, esperarmos 5, 10 minutos, vai se formar ali um composto extremamente valioso chamado alicina, que tem efeito anticâncer, tem efeito contra triglicérides, colesterol, contra envelhecimento e que pode sim ser incorporado em pequenas doses à dieta dos cães de maneira segura, né? Desde que nós não ofereçamos, de novo, em grande quantidade. Tá? Uhum. Pronto, mais uma vez, todo o site do Cachorro Verde tem estas informações. Não se esqueçam de visitar o site. Oi? Parou um bocadinho. O site é bastante completo, tem que dar os parabéns pelo site do Cachorro Verde, como disse, é uma grande referência e todas estas informações que nós temos estado a dar aqui estão lá, basta procurar. Tudo o que vocês veem na internet tem meias verdades e meias mentiras, que é aquilo que nós vimos agora na tabela. Doutora Sílvia, imaginemos agora que eu quero saber um bocadinho mais sobre alimentação natural. Como disse bem, o site do Cachorro Verde tem curso online, totalmente online. Nós em casa podemos estar a ver a telenovela da Globo e estar a fazer um curso de alimentação natural ao mesmo tempo. Os cursos são abertos a toda a gente ou são abertos só a veterinários ou a alguém específico? E que curso é que tens já agora? Perfeito. Sim. Nós temos 4 cursos atualmente. Alimentação natural para cães saudáveis, é aberto ao público geral. Alimentação natural para gatos saudáveis, aberto ao público geral. Alimentação, petiscos naturais para cães e gatos saudáveis, aberto ao público geral. E apenas um 4º curso, que é de alimentação natural terapêutica para cães. Esse sim é voltado só aos profissionais da área, que podem participar de qualquer região do mundo, tá? São todos cursos online. Doutora Sílvia, tenho aqui um problemazito. Está-me aqui a dizer que faltam 20 segundos para nós acabarmos, mas voltamos, nem que seja só para despedir das pessoas, está bem? Sim, eu vou desligar e entretanto voltamos, está bem? Até já. Isto parecia de 1 hora e entretanto estava a começar a aparecer aqui 15 segundos, 14 segundos e eu assim a entrar em pânico, olhar para aquilo. Mas pronto, nós também já estamos a acabar, estávamos a falar sobre os cursos que o Cachorro Verde tem. A doutora Sílvia está a dizer que tem vários cursos, desde petiscos, alimentação natural, etc., que só um é que era dirigido a veterinários. Todo o resto, toda a gente pode assistir a isso, aos cursos, correto, doutora Sílvia?
Corretíssimo. Então, e outra, se alguém já fez um dos cursos abertos ao público geral, tem direito a um desconto significativo para assistir a outros. Então, quem já fez o curso para cães saudáveis e deseja fazer o de gatos ou deseja fazer o de petiscos funcionais, entre em contato conosco por e-mail, solicite o seu desconto para fazer o seu outro curso. É uma oportunidade que a gente dá para vocês, né, se atualizarem em outros âmbitos aí da alimentação natural. Ainda bem. E está aberto a qualquer sítio do mundo. Ou seja, eu posso estar em Portugal, posso estar no Brasil, posso estar, desde que falo português, qualquer pessoa, em qualquer sítio do mundo, eu posso então assistir ao curso do Cachorro Verde, correto? Sim, é só entrar lá, ele está disponível o tempo todo, ele não tem turmas, ele está... Só entrar lá, fazer a compra, a aquisição do curso, ele já está disponível, é liberado para vocês assistirem. São várias aulas, existe um material impresso que vocês fazem o download para poder consultar. E os cursos dão direito a sessões de bate-papo que acontecem mensalmente. Então, mensalmente, eu fico à disposição dos alunos durante 1 hora, às vezes até 2 horas, Bruno, no YouTube, respondendo as dúvidas que as pessoas colocam para mim, ou que elas deixam lá no site, ou que elas querem entrar para fazer as perguntas diretamente para mim no momento do bate-papo. E isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, me dá muito prazer. E também tem esse bônus dos cursos, esse bate-papo online. E pelo feedback que nós estamos aqui a ver, está muita gente a dizer que o curso é incrível, que adorou o curso, que quer fazer o curso, etc. Portanto, não percam essa oportunidade. Basta vocês irem a cachorroverde.com.br, correto? Corretíssimo. E inscreverem-se, está bem? Todas as informações é só consultar o Cachorro Verde. Espero que vocês todos tenham gostado deste live. Nós estivemos aqui a tentar desmistificar alguns mitos, está bem? Eu adorei. O facto de poder estar a esta hora a falar consigo, doutora Sílvia, foi bastante interessante e muito mesmo, muito interessante. Portanto, só tenho a agradecer, está bem, doutora Sílvia, por toda esta disponibilidade desta horinha para estar aqui connosco. Um beijinho muito grande para si, está bem? Espero que as coisas no mundo corram melhor, porque pelas notícias que nós vemos no Brasil, a nível do Covid não está fácil, mas vamos todos superar isso e todos se cuidem para ficarmos todos bem, está bem? Muito obrigado, está bem? E obrigado a todos os que estão a assistir, está bem? Perfeito. Não sei se quer dizer mais alguma coisa, doutora Sílvia? Sim, tá gostaria de agradecer o gentil convite. Essa foi 1 hora que passou ligeirinho para mim, passou muito ligeirinho. Gostei muito de estar aqui com o pessoal. Estou vendo aqui as perguntas subindo, algumas pessoas que eu conheço. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando nesse sábado aí, de noite em Portugal, de tarde no Brasil. Bruno, estou à disposição. Se amanhã você quiser fazer outra, me chama. Okay. O papo foi ótimo, gostei muito de estar com vocês. Espero também que as coisas todas se resolvam. Realmente aqui no Brasil não está fácil. Fiquem em casa, se cuidem, tá? Cuidem dos pets de vocês. E essa semana teremos umas postagens interessantes. Acompanhem as redes sociais. E é isso, Bruno. Muito obrigada pela gentileza e pelo convite. Muito obrigado. Quem quiser continuar a ver, quem quiser ver os lives da doutora Sílvia, a doutora Sílvia tem feito muitos lives. Não se esqueçam de seguirem o Cachorro Verde no Instagram, que vai sempre pondo lá os lives, está bem? Doutora Sílvia, um grande beijinho. Muito obrigado. Está bem? Adeus. Obrigada. Bom fim de semana, Bruno. Adeus. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.